Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Magalhães, eu sou físico e atualmente mestrando em astronomia pela USP. Estou terminando agora, em fevereiro, defendo minha dissertação. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como eu utilizo o Obsidian na minha pesquisa, no meu dia a dia. Se você quiser ir direto para a parte que eu falo e eu mostro ali no computador como é que funciona o Obsidian, como é que eu uso, pode pular aqui para esse tempo, porque agora na introdução eu quero falar um pouco sobre o que é o Obsidian, como que ele veio parar na minha vida e como ele mudou o meu ano de 2025. Bem, basicamente o Obsidian ele é um software de note-taking, né, que você pode tomar notas, não é nada mais que isso. E você pode se organizar e melhorar a sua pesquisa e o seu trabalho com base nisso. Se vocês acompanham aqui o canal, vocês viram que eu já fiz um vídeo sobre o Notion, que é bem parecido, né? Também é um software de organização, você pode tomar notas e tal. E, na verdade, existe sim uma rixa entre esses dois. Eu já vi pessoas que preferem um, que preferem outro e tal. Mas a maneira como eu vejo é que os dois eles são complementares. Eles têm propósitos muito diferentes. O Obsidian é mais focado em notas puras e cruas, enquanto o Notion é mais voltado para organização e planejamento. Então, para mim, utilizar os dois é ideal e é muito bom e tem funcionado para mim. Eu utilizo o Notion já tem anos e eu utilizo o Obsidian todos os dias nesse ano de 2025. Então, dá sim para utilizar os dois e é muito bom. Eu já vi uma frase de um cara que falou: eu utilizo o Notion para trabalhar e eu utilizo o Obsidian para pensar. Isso para mim descreve muito bem. Realmente o Obsidian é um lugar que você pensa, um lugar que você explora ideias, é um lugar que você escreve, e o Notion é um lugar onde muitas vezes as coisas já vêm mais formadas, você só coloca lá depois que está pronto assim. Vocês vão entender melhor no vídeo. Mas então, como é que o Obsidian veio parar na minha vida, né? Em janeiro desse ano eu comecei a fazer uma pesquisa lá na Suécia, na Universidade de Uppsala, e eu estava precisando de algum software em que eu pudesse escrever como se fosse um diário de pesquisa, tudo que eu tinha feito, porque eram muitas informações novas, muitas coisas que eu nunca tinha visto na vida. Eu precisava de algum lugar onde eu pudesse colocar essas ideias que não fosse só na minha cabeça, né? E eu tenho procurado muitos anos por um software desse. Eu já utilizei o Evernote, eu já escrevi em caderno, eu já escrevi no tablet, mas tudo isso eu sentia que tinha alguma resistência entre mim e a escrita. E o único lugar onde eu realmente consegui ver que fluía muito bem, eu conseguia escrever, foi no Obsidian. Então vocês vão ver aí no vídeo como é que eu funciono em relação a isso. E isso é uma coisa que é muito importante para o meio acadêmico, é muito importante para a nossa carreira, que é escrever um pouco todos os dias. Eu acho que isso é um hábito que todos os pesquisadores têm que ter, pelo menos agora na pós-graduação, simplesmente porque às vezes surgem ideias e a gente não tem onde botar, e às vezes elas saem da cabeça, então você tem que ter algum lugar para conseguir escrever. Muitas vezes você faz alguma coisa ali na pesquisa que você não está muito seguro e você pode acabar esquecendo o que você fez e depois você não sabe como voltar. Então o Obsidian é um lugar onde você pode botar tudo isso, o que você fez, o que você pensou, como você fez, o que deu certo, o que deu errado. Então acho que é um lugar muito bom simplesmente para você tirar esse peso da sua mente e colocar em algum lugar. E além disso, o final, né, o ponto final de toda pós-graduação, né, do mestrado e um doutorado, é você escrever uma dissertação, é você escrever uma tese. Então, se essas ideias já estiverem incorporadas em algum lugar, se elas já existirem previamente à sua escrita, isso vai tornar muito mais fácil a escrita do seu manuscrito, né? Eu vi isso agora, eu estou terminando de escrever minha dissertação, e simplesmente o fato dessas ideias estarem no Obsidian, eu só ter que acessar elas e traduzir de uma maneira formal para minha dissertação de mestrado, tornou infinitamente mais fácil a minha escrita, porque já estava em algum lugar. Eu não precisei simplesmente lembrar de tudo que eu tinha feito nesses últimos 2 anos. Então, realmente é muito bom. Acho que se você for um pesquisador, vale muito a pena você ver esse vídeo e talvez aí colocar no seu arsenal de coisas para o seu trabalho, né, de ferramentas. Mas é isso então. Agora eu vou mostrar como eu, um aluno de mestrado, terminando a minha dissertação, utilizo o Obsidian todos os dias nesse ano de 2025. Abraços! Fala pessoal, tudo bem? Então já estamos aqui na plataforma do Obsidian, né, para vocês verem como é que funciona. Mas antes disso eu queria só dar uma ideia do que é o Obsidian, qual é a ideia por trás dele. Bem, o Obsidian ele nada mais é do que um software de note-taking, né, para você tomar notas sobre qualquer coisa que você quiser na sua vida. Eu especificamente uso o meu, né, fiz ele de uma forma que eu tome notas para as coisas do meu mestrado, para pós-graduação, para minha pesquisa, outras coisas também, mas mais focado nisso, mas você pode escrever literalmente qualquer coisa, né, coisas criativas, coisas de trabalho, qualquer coisa. Bem, e o Obsidian tem uma coisa dele muito especial, que é uma coisa boa, mas também é uma coisa ruim. Essa coisa é que o Obsidian é completamente offline. Sendo offline, todas as notas que você tem dentro dele são arquivos de texto que estão salvos no seu computador, no seu HD. Então você é dono das suas próprias notas, ninguém vai roubar elas. Se o servidor cair, você não vai perder, você não está entregando isso para uma corporação. Você é dono das suas próprias notas, assim como você é dono do seu computador, porque elas estão dentro dele. Mas o lado ruim disso é que, como ele é offline, você não consegue ver de vários
aparelhos diferentes, você não vai ter esse backup como tem no Notion, por exemplo. Na verdade, tem uma versão paga do Obsidian que você pode ter um backup assim, mas não vale a pena, tem outro jeito. Depois eu vou mostrar como você faz isso sem ter que pagar. Então, isso é uma coisa muito importante que vocês devem saber e também pode ser um motivo pelo qual vocês queiram ou não queiram utilizar o Obsidian. Ok, agora falado isso, vamos mostrar um pouquinho sobre o meu Obsidian. Então, antes da gente entrar em tudo aqui, como é que funciona, eu vou falar sobre uma parte muito importante que são os plugins. Se você vier aqui embaixo, nessa engrenagemzinha, tem uma parte aqui que são dois plugins, os Core Plugins e os Community Plugins. Os plugins nada mais são do que coisas que você bota no seu Obsidian para fazer que ele seja mais específico para você, para fazer com que ele seja mais individual e mais personalizado com o seu jeito de utilizar. Como vocês viram no vídeo do Notion, a minha filosofia é que eu tento fazer aquilo que tenha menos atrito entre eu e o meu trabalho. Ou seja, eu não tento embelezar muito, eu não tento colocar muitas coisinhas, eu tento fazer algo que seja prático e que faça sentido para mim. Então isso vai refletir aqui nos meus plugins. Aqui no Core Plugins vão ser plugins nativos Obsidian feitos pelos próprios desenvolvedores, né? Então eu não vou mostrar todos aqui, né? Isso aqui é completamente individual, cada pessoa vai ter o seu, mas eu vou mostrar alguns que eu gosto bastante, né? Por exemplo, eu sempre coloco aqui esse Graph View, que eu vou mostrar daqui a pouco, que ele mostra como todas as suas notas se conectam. Eu gosto de botar aqui também cadê ele? O Daily Notes, que ele basicamente é um plugin que todos os dias vai ser criada uma notinha para você com o nome do dia que você pode escrever o que você está fazendo. E o Canvas também é um plugin muito bom, que na verdade é um quadro em branco onde você pode colocar várias coisas assim, é uma coisa um pouco mais visual, né? Ele é bem interessante, eu vou mostrar depois também. Agora sobre os Community Plugins, na verdade isso aqui são os plugins que a própria comunidade desenvolve porque é código aberto, então qualquer pessoa pode fazer. Então isso aqui é muito mais louco, tem infinitas coisas, né? Se você vier aqui em Browse você pode ver vários, então eu te recomendo passar bastante tempo nisso vendo que funciona para você. Mas alguns aqui que eu vou mostrar que eu gosto bastante é o Calendar, que você pode colocar um calendário, né? O meu tá aqui embaixo no canto esquerdo, e isso tá ligado com aquela nota diária que eu mostrei antes, que eu falei. O Highlight é basicamente um plugin para você conseguir, como se fosse um marca-texto nos seus textos, que eu acho bem interessante. E o Homepage eu também uso bastante, que ele basicamente cria uma página inicial para você que vai estar sempre lá e que nunca vai sumir, né? E os outros aqui são só coisinhas mais estéticas ou coisas que melhoram a qualidade de vida, né? Mas isso aí vocês podem ver depois sozinhos. Bem, então agora vamos realmente aqui para como utilizar o Obsidian, né? Isso aqui não vai ser um tutorial, como eu falei antes, o tutorial tem vários aí no YouTube, isso aqui vai ser mais sobre como eu utilizo, então eu vou mostrar aqui mais ou menos algumas coisinhas e também vou dar apenas uma dica, para talvez quem nunca viu o Obsidian na vida, apenas uma pincelada em como ele funciona. Bem, aqui na esquerda você consegue criar pastas, né? Eu tenho uma pasta aqui que chama Classes, onde eu anotei algumas coisas relacionadas a matérias que eu fiz. Random Stuff eu só coloco coisas aleatórias mesmo, mas a minha parte real, onde eu realmente utilizo todos os dias, é aqui nesses Sync Files, que são as pastas que eu tenho um backup diário delas, que depois eu vou mostrar realmente como que eu fiz isso, né? E aqui tem algumas coisas importantes. Por exemplo, aqui no Daily Notes tem todas as minhas notas diárias que eu faço todos os dias. Aqui eu tenho Extra Projects, onde eu coloco notas sobre alguns projetos a mais, por exemplo, o meu canal no YouTube. Esse Files aqui é onde eu guardo todas as meus arquivos PDF, meus arquivos de imagem, PNGs, tudo eu jogo aí dentro, né? Porque eles têm que estar em algum lugar, como eu disse, o Obsidian é offline, então eles vão ser mais uma nota, então aí é onde eu jogo todos eles, né? Realmente só jogo aqui dentro. E aqui, o templates é só uma coisa estética também, né? Não vale a pena olhar. Mas aqui é onde realmente a mágica acontece, que é o Research, né? Que são as minhas notas de pesquisa. E isso daí tem a ver aqui com a minha parte da minha tese de mestrado. Nessas notas de pesquisa, vocês podem ver, tem duas coisas grandes, né, que é a pesquisa que eu fiz em Uppsala e a pesquisa que eu fiz na USP, e aí são realmente duas notas muito grandes que eu separei, mas aqui eu vou usar a da USP como exemplo, né. A pesquisa da USP, ela tem essa homepage aqui, né, que eu marquei, então, tipo assim, ela nunca pode ser fechada, né, porque ela está fixada aqui. Isso aí você faz com o plugin do homepage, e aqui eu coloco realmente as notas principais que eu utilizo no meu dia a dia. Ah, mas o que são as notas, né? Tipo assim, talvez você nunca viu o Obsidian na vida, você não sabe o que são essas notas, né? Bem, o Obsidian ele funciona basicamente assim. A qualquer momento eu posso colocar duas chaves e dentro dessas duas chaves eu escrevo alguma coisa, por exemplo, alguma coisa. Essa nota, alguma coisa, ela tá nesse roxinho um pouco escuro, significa que ela é uma nota que foi criada, mas não tem nada escrito. Então quando eu clico nela, ela gera uma nota, nada mais do que um arquivo TXT dentro do seu computador que acabou de ser criado. E aqui dentro eu posso falar, olá, estou gravando um vídeo sobre o... Aí, por exemplo, aí eu faço uma outra nota, chamada Obsidian.
E aí, dentro dessa nota Obsidian, eu posso ir lá e eu posso escrever alguma coisa, tipo assim, software de note-taking. Ou seja, é aí que começa a ser a mágica do Obsidian, que dentro de notas você pode referenciar outras notas, e referenciando outras notas isso gera um link entre elas e você acaba tendo todo esse caminho assim interligado que você pode ver o que tem a ver com o que e quais coisas estão se ligando e você consegue criar conexões que você criaria no seu cérebro, mas no computador, né? E aí isso pode ser visto aqui numa parte que todo mundo gosta muito de ver, chamada Graph View, né? E olha só, isso aqui pode ser visto. Se você ver, eu tenho dois grandes polos aqui que não estão conectados, que é o meu polo de pesquisa do mestrado na USP, né, que seria aquela página inicial, onde está todas as notas principais. E aqui é o meu polo de pesquisa que eu fiz na Suécia. Eles não se ligam porque são projetos diferentes, mas esse aqui eu consigo ver tudo. E aqui, se vocês verem, por exemplo, isso aqui é uma notinha que não está ligada em nada, mas isso acontece também. Mas então é assim que funciona. Isso aqui é uma parte que todo mundo gosta de ver. Se você clicar aqui, depois tem como você ver como isso foi se criando. E quanto mais você vai trabalhando e vai criando notas, mais isso vai crescendo e fica uma visualização bem legal. Então, por exemplo, aqui na minha nota da USP, você pode ver que tem outras notas muito grandes, né? Por exemplo, de subpartes do meu projeto principal, que eu consigo ver bem visualmente o que está se ligando nelas ou não. Então, beleza. Voltando para cá. Aqui em cima eu coloco alguns links da internet que eu posso acabar utilizando, né? Isso aqui não vale a pena entrar muito, mas aqui na parte de baixo é onde eu realmente coloco as notas do Obsidian da minha pesquisa e como eu uso. Bem, o jeito que eu gosto de fazer é que nessa minha parte inicial eu coloco todos aqueles links principais que talvez eu sempre vou querer entrar, que quando eu estou fazendo minha pesquisa eu quero lembrar o que eu fiz em tal etapa, então aqui eu coloco realmente assim tudo aquilo que eu posso precisar a qualquer momento. Aqui em etapas, né, que seria a parte principal, eu começo desde a minha revisão bibliográfica da minha pesquisa e eu vou depois um por um aqui em etapas e o que eu fiz lá dentro. E dentro dessas notas podem ter outras notas que vão me levar para outros lugares, né? Mas assim funciona, então basicamente a ideia é tipo assim, quando eu estava começando, revisão bibliográfica, aí eu criei uma nota e eu comecei a falar, olha, revisão bibliográfica é sobre esse aglomerado e esse aglomerado. Então aqui dentro, se eu clicar, vai me levar para a nota deles, né? Que inclusive eu não escrevi nada, mas é só escrever. E aqui tem as tabelas que eu fiz, então são várias coisas que talvez são informações que eu preciso ter ali em algum momento, que eu preciso ter rápido em mãos e que eu tenho que escrever em algum lugar, senão eu posso acabar esquecendo como é que eu fiz. E assim eu faço para tudo, então a ideia realmente é ser algo que vai diminuir ao máximo esse meu atrito, tanto em escrever o que eu estou fazendo, tanto em pegar a informação que eu preciso. Se você apertar Ctrl+O, na verdade, tem como você vir aqui e você pesquisar por alguma palavra-chave de algum texto, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero lembrar uma calibração que eu fiz. Aí eu vim aqui, eu coloco calibração, e ele vem aqui para uma nota que chama calibração fotométrica. Ou talvez, né, se você der um Ctrl+P aqui, aí ele... aí o Ctrl+P vai ser... Então, basicamente é assim. Aí, por exemplo, eu vou abrir aqui uma outra nota, né, um pouco mais relacionada com pesquisa, que seria essa parte cross-matches Collinder, por exemplo, que é uma nota. E aqui eu falo literalmente tudo que eu fiz, de um jeito que faz sentido pra mim, assim, quando alguém lê isso, a pessoa pode não entender, mas pra mim faz sentido assim, olha, hoje eu, assim, calibração. Mas aí pra mim faz sentido, por exemplo, eu tava na etapa de cross-matches, que eu tô mostrando aqui agora. Aí eu vou lá e escrevo, fiz de tal forma, o resultado foi tal, os gráficos resultantes foram tal. E muitas vezes, talvez, isso pode ser errado, eu posso ter, na verdade, feito alguma coisa errado ali na minha prática, na minha pesquisa, e depois eu tenho que refazer. Mas aí com base nessas notas, eu consigo ver o que estava errado, eu consigo ver o que eu fiz, eu consigo ver a maneira como eu pensei. E a ideia é ser essa, a ideia não é ser algo que seja limpo, algo que vai ser, assim, uma tese, algo que vai ser uma documentação. É simplesmente, pra mim, pelo menos, ser um histórico de tudo que eu fiz, por mais que esteja errado, por mais que às vezes não esteja muito claro, mas que eu consiga voltar e eu consiga ver o que eu tinha pensado naquela época. Isso pra mim é muito mais importante do que já ter as coisas prontinhas, porque as coisas prontinhas vão estar na minha dissertação, vão estar na minha escrita. Então aqui é um lugar para eu pensar, aqui é um lugar para eu me expressar, aqui é um lugar para eu escrever coisas às vezes incompletas, às vezes erradas, mas que vão estar lá, e escrevendo também vai me ajudar depois, quando eu estou escrevendo minha dissertação, já olhar muitas coisas que eu fiz aqui e conseguir escrever de uma maneira formal lá na minha dissertação. Então isso aqui para mim é fundamental, né? Muitas vezes é importante você só tirar aquela ideia da cabeça, ou eu tive um dia muito longo de trabalho e eu só queria anotar em algum lugar, assim, talvez por bullet points, o que eu fiz, só para tirar isso da minha mente, e é aqui que eu faço. Então, saindo um pouco aqui dessa homepage, outra parte que eu considero extremamente importante, talvez até um pouco mais importante que essa minha homepage para mim, são as notas diárias, né? Como eu falei, você pode ter aquele plugin core de notas diárias que vão criar todos os dias,
mas você também pode ter o Community Plugin, que vai gerar aqui esse calendáriozinho, e todos os dias que você escrever alguma coisa na sua nota diária, ele vai gerar aqui esses pontinhos aqui nos dias. Então, se eu clicar aqui exatamente num dia aleatório que tem algum pontinho, eu vou ver o que eu escrevi naquele dia. E, por exemplo, eu vou chegar aqui no dia 18 de setembro, que aí eu coloco, olha, hoje terminei a seleção de membros e candidatos, hoje fiz tal gráfico. Eu posso fazer isso para qualquer dia 9. Tem dias que eu escrevo pouco, tem dias que eu escrevo muito, mas simplesmente o que eu gosto de fazer é todo dia que eu fiz alguma coisa, eu escrever um pouco. Por exemplo, fiz isso daqui e também comecei tal coisa, só para eu ter mais ou menos um norte. E às vezes isso também me ajuda a ter aquele sentimento de que eu estou progredindo. E eu vejo todas aquelas bolinhas de segunda a sexta, às vezes no sábado, às vezes no domingo, eu falo, caramba, realmente eu estou trabalhando, né? Eu consegui fazer bastante coisa, por mais que não pareça. Então isso aqui para mim é fundamental, são as notas diárias, é falar o que eu fiz. Dentro dessas notas você também pode referenciar outras notas, né? Falar, olha, hoje eu fiz tal coisa e eu escrevi sobre isso na nota tal, aí eu referencio. Então o negócio das notas diárias é mais ser um diário sobre o que eu fiz mesmo. E vocês podem ver, terminei, né? Então aqui é realmente uma coisa bem pessoal, assim. Então agora uma outra coisa que a gente vai falar aqui é algo que eu não utilizo muito, talvez eu deveria utilizar mais. Conheço pessoas que baixaram o Obsidian simplesmente por causa disso e utilizam absurdamente, né? A Fabrícia que divide sala comigo aí. Mas aqui vocês podem ver que é uma coisa chamada Canva. Você aperta com o botão direito na pasta que você quer, você clica em New Canvas e aqui você pode dar o nome que você quiser, né? Por exemplo, novo Canva. E como é que ele funciona? Ele basicamente, a ideia é ser um quadro em branco, ser algo um pouco mais de visualização. Se você apertar 2 vezes com o botão esquerdo, vai aparecer aqui para você um quadradinho, aí você pode escrever qualquer coisa dentro dele, né? Por exemplo, vou escrever aqui café. E aí, por exemplo, tem como você personalizar do jeito que você quer, né? Deixar aqui a palavra café aqui no meio, tem como você mudar de cor. E tem um plugin também que chama Better Canvas, que eu estou usando também, que ele faz umas coisas novas aqui. Mas a ideia é que a partir disso daqui, você pode criar outros quadradinhos, por exemplo, café moído, aí, sei lá, vou colocar aqui café preto, por exemplo. E aí a ideia é que você consegue deixar na disposição que você quer e você consegue ligar essas coisas com base em setinhas assim. E aí isso daqui para pessoas que têm talvez um aprendizado mais visual, para pessoas que às vezes queiram fazer um tipo de estudograma, pode ser muito bom, né? Eu já vi pessoas fazendo isso com medicina, de pega uma doença e coloca os sintomas. A minha amiga Fabrícia, por exemplo, eu já vi ela fazendo isso com várias notinhas de papers que ela precisa ler. Eu já utilizei algumas vezes, já foi bom para mim algumas vezes, mas assim, como eu disse, eu quero utilizar o Obsidian mais para ser algo que eu só vou anotar tudo que eu fiz, ser um diário da minha vida. Isso aqui acaba fugindo um pouco do escopo do que eu quero. Mas aí, tá aí para quem quer, né? Tem como fazer muitas outras coisas também. Isso aqui é um quadro infinito, assim, você pode ir mudando à vontade. Então, utilizem aí, saibam que existe e é realmente muito legal. Então agora só para terminar aqui, eu só queria dar uma dica, eu não vou explicar como é que funciona, porque sinceramente eu nem lembro mais, mas se você quer utilizar o Obsidian e o que está te impedindo é o fato dele não ter esse backup grátis, porque ele é offline, tem como fazer um backup utilizando o GitHub. Tem vários vídeos aí no YouTube explicando, talvez são vídeos em inglês, mas existem aí. E você consegue assim, criar uma conta no GitHub, e aí você baixa aqui esse Community Plugin, que chama Git, e aí você faz algumas coisas assim, é um pouco complicado, mas dá certo, e aí você consegue escolher com que frequência, assim, questão de segundos ou questão de minutos, que todos os seus arquivos textos que estão no Obsidian são upados para um repositório seu no GitHub. E aí, com base nisso, se você perder seu computador ou qualquer coisa, vai estar tudo salvo no GitHub, assim como se você tiver outros aparelhos que você queira também utilizar o seu Obsidian, tem como você pegar fazer um Git pull, né, e você puxa as coisas do GitHub para aquele aparelho que você está utilizando e vai ser atualizado em tudo, porque no meu aqui, acho que a cada 1 minuto, coisa desse tipo, a cada 2 minutos, ele manda tudo pro GitHub e ele puxa tudo do GitHub, então está constantemente sendo atualizado. Se você não entendeu nada disso que eu falei aqui, não tem problema, talvez não seja isso que vai impedir você de utilizar, eu só quero que quem quer isso saiba, porque foi muito útil para mim. E é muito bom saber que tudo que eu escrevi está salvo em algum lugar, porque fazer backup é importante. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Valeu para quem ficou até aqui. Espero que vocês comecem a utilizar o Obsidian. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Eu não sou nenhum expert em Obsidian, só queria mostrar como isso me ajudou nesse ano de 2025. Então é isso. Muito obrigado. Até mais.